voltamos para o segundo bloco e o segundo e último bloco do Entrevistas. Bueno, a religião, quando mistura religião, isso é histórico, isso não é balela, é o que está aí na história. Quando mistura religião com política, não dá certo. Quando começa a colocar Deus no meio, apedrejar, entre aspas, quem acredita nos santos, não dá certo. Isso está aí desde da guerra, quando a extrema-direita assumiu o poder na Alemanha nazista. Pergunto, eu vou te fazer essa pergunta, que é o seguinte: do seu ponto de vista, se Jesus Cristo descesse hoje à Terra, ele espinafraria a humanidade? Olha, eu acho que a primeira coisa que ele faria seria tentar voltar para qualquer lugar que seja de onde ele veio. Porque ele vai falar, isso aqui não me pertence. Essa população aqui eu não tenho como salvar. Então, assim, primeiro porque Jesus, dentro da história bíblica, ele é um transgressor de regras. Ele é É verdade. E não uma tinha papas figura na língua também. de forma alguma. Então, ele é uma pessoa que veio, independentemente de a gente acreditar que ele é filho de Deus ou não, mas ele é uma pessoa que veio para transgredir regras. E aí existia a religião que era dos hebreus, e daí apareceu o judaísmo, daí veio o cristianismo contrapondo o judaísmo. Dentro do cristianismo teve o protestantismo contrapondo o tradicional, e foi virando aquela bagunça toda, e a população, nós todos, né, enquanto mundo, nós somos segregando. E principalmente quando associamos a igreja, as igrejas com o poder, que era o normal durante a Idade Média, né, a legitimação da coroa pelo poder, nós tivemos, primeiro, a colonização de forma muito brutal. Então, isso é comprovado, por exemplo, pelas cruzadas. As cruzadas eram em nome de Deus. Então, assim, a gente tem que entender que a laicidade do Estado hoje, que não é um termo que significa que o Estado é antirreligioso, mas o contrário, que ele respeita todas as religiões, a laicidade ela veio para contrapor essa questão histórica de colonização, que era de matar em nome de Deus. As pessoas matavam em nome de Desculpa de eu Deus. estar rindo, mas realmente matar em nome de Deus é brincadeira, Então, não é? Não, eu vou sim, sim, matar em nome de Deus porque ele mandou. sim, exatamente. E Ele você mandou. pegava, por exemplo, no Brasil teve casos, tem relatos históricos de documentos que enfileiravam índios e perguntavam: você acredita em Deus, o seu Salvador? Ih, tá Tá, 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 parecendo. tá. E aí, se o índio falasse que não, ele era decapitado. A mesma coisa com os africanos. Você tem que ler o livro que eu tô. Eu estou terminando de ler o livro, o primeiro volume do livro do Laurentino Gomes chamado Escravidão. É exatamente Vou isso. ler. Os padres portugueses Uhum. catequizavam os negros africanos. É um livro que eu considero Sim. assim barra pesada, porque tinha momentos, desculpe te Uhum. interromper, mas tinha momentos que eu parava e pensava, cara, eles não fizeram isso. E é barra pesada, mas para a história do Brasil é importante ler. Com certeza, para que a gente entenda a importância, né, de não de uma figura que representa o Estado, ou seja, Sim. ele representa todos nós enquanto grupos, minorias, enquanto indivíduos, enquanto ele representa todos os interesses de todo mundo. Essa pessoa não pode falar Deus acima de tudo, porque ela também representa um ateu. Então, fica meio Exatamente. desconexo. E aí você vira para mim e fala assim, tá, mas a gente entra, por exemplo, num ministério qualquer, se eu entrar no Ministério da Mulher, dos Direitos Humanos, enfim, hoje, que pertence à cadeira a Damares,
eu te garanto que eu vou achar em algum lugar, em alguma porta, se não no próprio gabinete dela, um crucifixo. E sabe o que eu acho? Opressão. Acho que isso é Ah, opressão religiosa. Porque se fosse eu, um ministro de Direitos Humanos, e colocasse uma máscara de Ileguá ou um símbolo de Bafomé de alta magia, as pessoas iam ficar chocadíssimas. Porque não pode. E não pode por quê? Porque nós somos colonizados por cristãos. aí entra uma observação minha, que é o seguinte. Quando a dona Ruth Cardoso entrou no Palácio da Alvorada, quando o Fernando Henrique estava assumindo o primeiro mandato, ela olhou para um quadro, que era um quadro de Yansan, e ela disse: Isso aqui faz parte da cultura do Brasil. E faz. Quando a primeira-dama atual entrou e viu esse quadro, mandou retirar. Sim, É e sabe o que eu exatamente essa acho? opressão religiosa a qual você É, mencionou. e sabe o que eu acho mais engraçado, Gustavo? As pessoas, geralmente, por exemplo, se eu entrar em qualquer lugar, com a consciência espiritual que eu tenho hoje e o respeito que eu tenho por outras religiões, se eu entrar em qualquer lugar em que, por exemplo, o palácio, que representa diversas partes da cultura do Brasil, da história, diversas manifestações históricas, não é só esse momento de agora, não é só ali a questão da laicidade do Estado, ela vai além do símbolo que está, né, do quadro de Anção ou do crucifixo, da imagem de Nossa Senhora Aparecida, isso vai muito além disso, porque outras pessoas de outros países, outros líderes, vão ir lá visitar e elas precisam conhecer a nossa cultura. Então, quando chega alguém com esse poder de virar e falar assim, um quadro de Ansan, tirem, me assusta muito. E me assusta porque eu vejo medo nessa Uhum. pessoa. Quando eu vejo um presidente que não aceita outras religiões, um presidente, por exemplo, que coaduna, mesmo que seja se calando com as milícias cristãs, por exemplo, eu vejo um presidente que tem medo de outras religiões. Que tem. Esse é um grande ponto fraco em um líder, que é ter medo. Se você, por exemplo, prega que meninos têm que usar azul e meninas têm que usar rosa, porque a gente tem que preservar a família tradicional brasileira, é porque você tem medo do que pode acontecer caso a família não seja tradicional. E talvez esse medo ele venha da família dele. Sim, Então, sim, é verdade. é um caso que para mim me espanta muito. Uma pessoa ter medo de uma manifestação cultural. Porque se o Deus dele é tão poderoso, que diferença faz um quadro? Não é? Se Quer o banir Deus uma dele é obra artística de um brasileiro. Certamente um exato, brasileiro quem fez. se o Deus dele é tão poderoso assim, por que vai fazer diferença um menino usar uma cor de roupa ou a menina usar outra? Não vejo. Eu não consigo entender. Porque, assim, os deuses com os quais eu trabalho, eu te garanto que não se importam com a religião dele. Então, te garanto que não se importam com. E levando em consideração que ele fala isso da família tradicional brasileira, e 70% das famílias brasileiras são de mãe solo. E olha que, 70%. e olha que aqui no meu programa, eu fiz uma edição falando sobre as doulas, as mulheres que Uhum. vão, que foi até no princípio desse ano, que foi um programa muito interessante, muito importante para as mulheres, um programa muito bonito, com a Daniela César. Interessante. Vou assistir. Se eu já não tiver assistido, eu vou assistir. Então, me espanta muito esse tipo de atitude abonada por um presidente, porque isso me mostra medo. Então, ele tem medo da cultura afro-brasileira? É isso que ele tem? Ele tem medo de uma família que desvie dos padrões do que seria de gênero? Tem medo? Então, qual que é essa questão que passa na cabeça de um líder que olha
com a visão pessoal dele, porque o líder, ele Não tem tem, que defender o Estado ele, democrático de direito que aham. é perpetuado. Ele só faz parte desse espaço-tempo do governo dele. O Estado, ele é outra coisa. Ele é É só é uma representante. outra estrutura. Exatamente, ele é só representante nesse exato momento. Porque existe o pacto de civilidade. Então, se existe o pacto de civilidade, nós devemos perpetuar esse todo, não só como o governo dele, mas como o todo. Ou será que nós não estamos mais tendo esse pacto de civilidade em voga? Será que a gente está retrocedendo? Será que daqui uns dias nós teremos cruzadas de novo e mortes em nome de Deus? Ou será que a cruzada já começou? Esse, Exatamente. esse ponto, essa pergunta me deixou até com cara de ponto de interrogação. Bueno, nós Exatamente. estamos chegando ao final de entrevistas. Eu quero agradecer demais a sua participação. Eu acho que a forma como foi abordada foi muito franca, se bem que você não tem papo na língua mesmo. Tem que falar, vai falar mesmo, não vai economizar palavra, vai, Tem que ser. tem que ser dita a Exatamente. verdade. Quando eu era professor, eu falava muito uma coisa: se não existe pergunta, não existe resposta. Se alguém não levanta a bandeira da pergunta, a gente não encontra soluções para as coisas. Então, alguém tem que fazer esse tipo de coisa. E eu acho que nós que somos mais conscientes do todo, não só de espiritualidade, de política, mas do todo, de educação, de gênero, de família, a gente tem que levantar esses questionamentos. Bueno, muito obrigado pela sua participação. O Entrevistas fica por aqui. Lembrando que você pode assistir as reprises do programa pela LOL TV no decorrer da programação. E também, como eu falei no primeiro bloco, vocês podem acompanhar essa edição e todas as demais pelo canal do YouTube. Só se inscrever, colocar Gustavo Werneck, entrevistas, se inscrever e, como disse uma amiga minha, maratonar as entrevistas que já foram ao ar na temporada 2020. Ficamos por aqui, tenham todos uma semana maravilhosa. Lembrando, a pandemia não acabou. Usem máscara, passem álcool em gel, se protejam. Um grande abraço e até lá.